Você já se perguntou o que existe por trás das fachadas coloridas de Ouro Preto? Já imaginou quantos segredos se escondem entre os becos de pedra, iluminados apenas por lampiões que parecem sussurrar histórias? Minas Gerais guarda muito mais do que guias turísticos ousam mostrar. Ali, sob cada janela de madeira, há marcas invisíveis de uma luta que nunca acabou. Riqueza contra miséria, fé contra exploração, beleza contra dor. É como se cada igreja dourada escondesse uma sombra. E se eu te dissesse que até hoje existem passagens secretas, documentos ocultos e tradições que sobreviveram apesar do silêncio da história oficial? O espectador caminha comigo pelas ruas de Mariana, o som dos passos ecoando nas pedras irregulares, o cheiro forte do café fresco se mistura ao pó das minas abandonadas. Os sinos tocam alto, mas, ao fundo, parece que alguém chora. Um velho sentado na calçada murmura: Ouro Preto foi feita de ouro e de lágrimas. Ele não olha nos olhos, mas sua voz pesa como se carregasse séculos. O ouro arrancado da terra com sangue escravo não apenas construiu igrejas cobertas de talha dourada, mas também ergueu mansões luxuosas que hoje servem de cenários para fotos de turistas. Quantos sabem que aquelas paredes foram erguidas às custas da vida de milhares de africanos escravizados, arrancados de suas terras? Quantos percebem que as pedras das ruas foram polidas com suor e dor? Imagine entrar numa igreja barroca em Ouro Preto. O brilho do ouro quase cega, mas atrás do altar, escondidos nos cantos mais escuros, há inscrições rabiscadas pelos escravizados, orações que pediam liberdade, que imploravam por um amanhã que nunca chegou. São cicatrizes invisíveis e, mesmo assim, vivas. Você sente o peso disso? Alguém pergunta ao fundo. O silêncio responde. E não é apenas história antiga. Nas festas populares, como a Semana Santa ou o Congado, tradições africanas e indígenas se misturam à religiosidade católica. Aos olhos de um turista, parecem apenas folclore, mas para quem vive ali, cada tambor batendo na noite é resistência. Cada canto é uma lembrança de que a identidade mineira não é feita só de ouro e igrejas, mas também de dor e coragem. As cidades históricas parecem congeladas no tempo, mas quem olha de perto vê as rachaduras. Por trás das pousadas charmosas, há famílias que vivem com o mínimo, sobrevivendo do turismo, presas entre o passado glorificado e um presente difícil. Ouro Preto é linda para quem vem de fora, confessa uma moradora, mas para nós é pesada. E então surge a pergunta que não quer calar. Como pode um lugar tão rico em beleza carregar tanta pobreza escondida? A cada esquina, um choque. Crianças brincam correndo pelas ladeiras, enquanto ao fundo, turistas posam diante de igrejas que custaram vidas inteiras. O contraste é brutal, quase insuportável. É como se Minas dissesse: olhem para mim, mas não olhem demais. Vejam o ouro, mas ignorem as lágrimas. E a cada história contada, a sensação cresce. Algo está sendo encoberto. O guia turístico mostra apenas a fachada, mas a vida real pulsa nos becos escuros, nos muros descascados, nos olhares cansados dos que ainda carregam o peso de uma herança injusta. Talvez seja esse o verdadeiro segredo das cidades históricas. Um lugar que parece cartão postal, mas que na essência é uma cicatriz aberta. E cada pedra, cada sino, cada cheiro de pão de queijo assado carrega junto a memória de quem nunca pôde provar dessa riqueza. E aqui eu deixo você com uma imagem. Imagine caminhar sozinho à noite em Ouro Preto, apenas os sinos tocando. De repente, sente como se passos seguissem atrás. Vira-se e não há ninguém. Mas a sensação é clara. A história ainda está ali, e ela observa. Você já parou para pensar se todo esse ouro valeu a pena? Se quer descobrir a resposta, continue acompanhando os próximos capítulos desta jornada. Se inscreva, porque o que vem depois é ainda mais perturbador do que você imagina. Você já percebeu como Minas Gerais parece sempre sorrir para o visitante, mas por dentro carrega uma tristeza silenciosa? Como pode um estado tão rico em recursos naturais ainda ter tanta gente vivendo com tão pouco? Essa é a contradição que ninguém gosta de encarar. A economia que sustenta Minas não é apenas feita de números, mas de vidas que se perdem entre promessas não cumpridas e riquezas que nunca chegam ao povo. Imagine uma cena:
o barulho metálico de pás cavando fundo na terra, máquinas rugindo como feras famintas. O cheiro de ferro e poeira invade o ar. Enquanto isso, em cima da serra, uma vila de casas simples parece assistir em silêncio à riqueza sendo arrancada bem diante de seus olhos. Ali dentro, uma mãe coloca feijão ralo no prato dos filhos. Eles tiram tanto daqui, mas aqui dentro não sobra nada, ela diz sem esconder a revolta. Esse é o coração da economia invisível. Um coração que bate acelerado, mas ninguém vê. De um lado, mineradoras que faturam bilhões. Do outro, comunidades que vivem com esgoto a céu aberto. O contraste é cruel, quase cinematográfico. O ouro e o ferro que saem das montanhas não se transformam em escolas melhores, nem em hospitais equipados. Transformam-se em dividendos, em números nas bolsas de valores estrangeiras. Você acha justo? Eu pergunto a você. E a resposta, no fundo, já está clara. O que quase ninguém fala é como essa lógica de exploração vem desde o ciclo do ouro. Os senhores enriqueceram. Portugal encheu seus cofres, mas o povo mineiro sempre ficou com as migalhas. Essa herança não morreu, apenas mudou de nome. Hoje não são mais coroa e senzala, mas contratos milionários e comunidades sem voz. O ciclo se repete, disfarçado de progresso. Entre as serras, o som dos caminhões pesados corta o silêncio. A poeira cobre roupas no varal, impregna a pele, entra nos pulmões. Crianças crescem tossindo, acostumadas a um ar que já não é puro. Isso é normal, dizem os mais velhos, resignados. Mas por trás dessa frase há uma ferida que nunca cicatrizou. E a pergunta que ecoa é: como pode um estado que gera tanto viver como se tivesse tão pouco? Os mercados de Belo Horizonte fervilham. O cheiro de pão de queijo quentinho se mistura ao burburinho das pessoas. Mas por trás dessa vida aparente, há uma engrenagem que gira de forma desigual. É como se Minas fosse uma grande mina de onde todos extraem, menos quem vive ali. E o detalhe mais cruel: essa exploração é invisível porque já se tornou rotina. Aqui todo mundo trabalha muito, mas o dinheiro nunca fica. A frase de um garimpeiro ecoa como confissão. Minas é um estado que produz riqueza, mas vive como se fosse pobre. É o paradoxo da abundância vazia. Um paradoxo que se repete em cada esquina, em cada família que sonha com um futuro melhor, e só encontra portas fechadas. E talvez seja esse o maior segredo da economia mineira. Ela funciona como um espetáculo de ilusão. Mostra brilho, mas esconde as sombras. Entrega promessas, mas cobra caro em silêncio. E cada trabalhador que acorda antes do sol para pegar 2, 3 ônibus sabe disso na pele. Agora imagine essa cena. Um trem carregado de minério cru, quilômetros e quilômetros de vagões cortando a noite. Ele passa pela cidade sem parar. Leva embora a riqueza, deixa apenas o eco do apito distante. É como se dissesse: o que é de vocês nunca será de vocês. E aqui eu te provoco. Até quando essa história vai se repetir? Até quando Minas será palco de uma economia que brilha para o mundo, mas apaga a vida de quem está dentro dela? Você já imaginou como é viver com medo da terra embaixo dos seus pés? Já pensou em dormir sem saber se vai acordar no dia seguinte, porque a barragem que você vê todos os dias pode simplesmente se romper e engolir tudo? Esse é o lado proibido da mineração em Minas Gerais. Não é o lado mostrado em comerciais bonitos com imagens de tecnologia, progresso e slogans de responsabilidade social. É o lado que as mineradoras não querem que você veja. O lado das sirenes que muitas vezes não tocam. O lado das vidas interrompidas. A câmera desce sobre Bento Rodrigues em Mariana 2015. O silêncio é mortal. Casas destruídas, ruas cobertas de lama. O cheiro é de ferro, de morte e de abandono. Uma senhora caminha descalça sobre a terra endurecida, segurando uma foto borrada pelo barro. Aqui era minha vida, ela diz com a voz embargada. Atrás dela, apenas ruínas. E então, como se fosse repetição de uma tragédia anunciada, Brumadinho, 2019. O barulho ensurdecedor do rompimento, o rugido de um monstro subterrâneo, a onda de lama correndo com velocidade impossível de imaginar. Gritos, sirenes que chegam tarde demais, homens correndo, mulheres tentando segurar filhos pelo braço, trabalhadores que simplesmente não tiveram chance. E no fim, silêncio outra vez. Um silêncio que ainda ecoa até hoje.
Quantas vidas custam 1 tonelada de minério? Eu pergunto a você. Essas tragédias não foram acidentes, foram consequências. Consequências de um modelo econômico que coloca lucro acima da vida. De decisões tomadas em escritórios luxuosos, longe da poeira e do medo das comunidades. Para cada ação judicial, para cada manchete internacional, há histórias que nunca são contadas. O jovem que saiu para trabalhar na mina e nunca voltou. A mãe que espera até hoje pelo corpo do filho que a lama levou. As mineradoras falam em compensação, mas como compensar o incompensável? Como devolver um abraço, uma infância, uma história de gerações enterradas no barro? A injustiça é brutal, quase sufocante, e o mais perturbador é que a vida continua como se nada tivesse acontecido. As mesmas empresas seguem cavando, as mesmas barragens continuam de pé, ameaçando outras cidades, outras famílias. Um engenheiro em depoimento certa vez disse: "Nós sabíamos do risco, só não sabíamos quando." Frio, direto, como quem fala sobre estatísticas, não sobre vidas. Enquanto isso, nas vilas próximas, crianças brincam ao lado de muros rachados. O som da bola quicando mistura-se ao eco, distante das máquinas. As pessoas aprenderam a conviver com o medo, aprenderam a fingir que não veem o que pode acontecer de novo. E o mais assustador, acostumaram-se a viver sob ameaça. Mas o lado proibido da mineração não é só o rompimento das barragens, é também a destruição lenta, invisível, os rios contaminados pelo rejeito que ninguém ousa beber, os peixes que desapareceram, os agricultores que já não colhem nada porque a terra ficou estéril, o cheiro metálico que impregna a pele. Essa é a morte que não explode em manchetes, mas corrói dia após dia. Você consegue imaginar a sensação de olhar para uma serra e saber que, por dentro, ela já está oca? É como se o coração de Minas fosse arrancado pouco a pouco. Cada explosão na mina é um pedaço da identidade sendo destruído. E ainda assim chamam isso de progresso. Uma moradora de Brumadinho, olhando para a cruz que marca a memória das vítimas, disse em voz baixa: "Eles mataram a nossa paz e continuam matando." E aqui está o mini clímax. A verdade incômoda é que nada garante que amanhã não haverá outra tragédia. As barragens continuam cheias, os riscos continuam mapeados, mas as comunidades continuam expostas. E quando a lama corre, não escolhe casa rica ou pobre, ela leva tudo. E eu te deixo com essa imagem. Uma criança de olhos arregalados, olhando para uma sirene enferrujada no alto de um poste. Ela não sabe se vai tocar um dia, mas sabe que, se tocar, talvez seja tarde demais. E então eu te pergunto, até quando? Minas vai viver como refém de sua própria riqueza? Se você quer entender os choques culturais que nascem dessa contradição brutal entre fé, festa e medo, continue comigo. Inscreva-se e não perca o próximo capítulo, porque o que vem a seguir mostra como tradição e desespero podem caminhar lado a lado. Você já parou para pensar como certas tradições podem parecer belas para uns e bizarras para outros? Já imaginou entrar numa festa onde santos católicos são coroados ao som de tambores africanos, com dançarinos vestidos de reis e rainhas negras em plena rua estreita de uma cidade histórica, ou presenciar homens mascarados, cobertos de palha e fogo, atravessando a noite como se fossem criaturas saídas de outro mundo? Minas Gerais não é apenas terra de ouro e minério, é palco de choques culturais que desafiam qualquer lógica, um território onde fé, resistência e identidade se encontram de forma quase surreal. As ruas de Congonhas estão cheias, o cheiro de pólvora toma o ar, enquanto as CITES, procissão avança lentamente. Mulheres rezam, homens carregam estandartes coloridos, crianças observam com os olhos arregalados. De repente, tambores começam a bater. Tum, 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 quebrando o silêncio da reza. É o congado, uma mistura de catolicismo e raízes africanas, onde Nossa Senhora é celebrada ao som dos batuques trazidos por escravizados. Para alguns, um espetáculo folclórico. Para outros, um ato de resistência. Para quem vive, é identidade. Um turista cochicha: "Isso é religião ou festa?" Um morador responde seco: "É sobrevivência." Esses choques culturais revelam muito mais do que diferenças de costumes. Mostram como a fé mineira sempre foi atravessada por dor e coragem. Atrás de cada dança,
há uma história de humilhação transformada em orgulho. Atrás de cada canto, há uma lembrança de resistência contra a opressão. E não para por aí. Em Ouro Preto, durante a Semana Santa, as ruas se transformam em tapetes coloridos de serragem. São obras de arte que duram apenas algumas horas antes de serem pisoteadas pelas procissões. O cheiro doce da serragem se mistura ao incenso. O clima é sagrado, mas também é estranho. Criar para destruir em questão de minutos. Você já pensou na beleza que nasce para morrer em silêncio? E então vem o lado mais sombrio. O Carnaval de Minas, diferente do brilho carioca, tem raízes de sátira e crítica social. Blocos irreverentes, personagens grotescos, homens vestidos de mulheres, máscaras que beiram o assustador. É riso e medo ao mesmo tempo. É libertação e confronto. É o povo gritando com ironia tudo aquilo que não pode dizer de outro jeito. Imagine a cena. Em uma cidade pequena, à noite, o som de tambores ecoa nas montanhas. Figuras mascaradas correm pelas ruas, batendo portas, assustando crianças, provocando risos nervosos. As roupas são improvisadas, as expressões escondidas. Para os de fora, parece um ritual de outro planeta. Para quem vive, é tradição antiga, carregada de significado. Esses choques culturais revelam uma contradição fascinante. O mineiro é, ao mesmo tempo, extremamente religioso e profundamente subversivo. Vive entre a fé e a transgressão, entre a devoção e a sátira. E talvez seja por isso que Minas nunca seja fácil de entender. É como um quebra-cabeça que parece completo, mas sempre falta uma peça. Um padre, ao ver o congado passar, suspira. Eles dançam para Deus, mas também dançam para não esquecer quem são. Você já sentiu que existe um mundo inteiro escondido atrás de cada montanha? Já imaginou um lugar onde a beleza é tão intensa que parece quase proibida, como se a própria natureza estivesse guardando segredos para poucos? Minas Gerais é exatamente isso, um território de maravilhas escondidas, paisagens que parecem cenários de filmes e sabores que não cabem em palavras. É como se, em cada curva da estrada, um novo universo se abrisse diante dos olhos. A câmera sobrevoa a Serra do Cipó. As cachoeiras despencam com força, o som da água batendo nas pedras ecoa como um trovão constante. O ar é fresco, molhado, cheio do cheiro de terra viva. O verde é tão intenso que quase machuca os olhos. Turistas caminham pelas trilhas, mas ao fundo vemos algo diferente. Moradores locais, simples, guiando visitantes por caminhos que nem aparecem em mapas. Aqui é onde a serra guarda sua alma, diz um guia com um sorriso tímido, enquanto aponta para uma gruta escura, misteriosa, que parece engolir a luz. E não é só a serra. O interior de Minas é um labirinto de tesouros naturais. As grutas de Maquiné e de Rei do Mato parecem portais para outro mundo. O silêncio lá dentro é quebrado apenas pelo gotejar da água caindo em estalactites que levaram milhões de anos para se formar. A lanterna ilumina figuras esculpidas pela própria natureza, formas que parecem animais, rostos, monstros adormecidos. É impossível não sentir que algo maior habita ali, invisível, eterno. Mas talvez a maior maravilha mineira não esteja apenas na paisagem, está na mesa, no cheiro, de pão de queijo saindo do forno, crocante por fora e macio por dentro, no tropeiro servido em fogão a lenha, com aquele aroma de feijão fresco e torresmo estalando, no queijo artesanal, premiado no mundo todo, mas que nasce de mãos calejadas, em pequenas fazendas onde o tempo passa devagar. Comer em Minas não é apenas alimentar o corpo, é participar de uma tradição, de uma herança afetiva que atravessa gerações. O segredo do queijo é paciência, diz uma senhora, sorrindo enquanto gira a massa nas mãos. E amor, sem amor não dá certo. O sorriso dela é a tradução da própria Minas, simples, mas inesquecível. E então surge a cena inesperada, um pôr do sol em Tiradentes. As montanhas ficam douradas, as igrejas brilham como se fossem de fogo. O som dos sinos preenche o ar, misturado com o riso das pessoas nas ruas de pedra. É como se o tempo tivesse parado. E você, espectador, sente como se estivesse dentro de um filme de época, vivendo algo que não deveria acabar nunca. Mas as maravilhas escondidas também trazem um certo mistério. Muitas dessas paisagens e tradições são conhecidas apenas pelos locais.
cachoeiras secretas, festas em vilarejos onde os forasteiros são vistos com curiosidade, trilhas que levam a lugares onde o sinal de celular desaparece e só sobra o barulho da natureza. É como entrar em uma realidade paralela, onde o mundo moderno não conseguiu chegar. Enquanto Minas encanta com sua beleza e sabor, existe sempre a sensação de que tudo isso é frágil, que pode ser destruído a qualquer momento pela pressa, pelo descuido, pelo avanço de quem só vê riqueza na terra e não no que ela guarda. É a eterna luta entre preservar e explorar. Mas eu te deixo com essa pergunta. Será que essas maravilhas resistirão ao peso do tempo e da exploração? Ou um dia só restarão memórias e fotografias? Se você quer entender o paradoxo final, como um estado pode ser tão rico em beleza e tão marcado pela destruição, continue comigo. Se inscreva agora, porque o próximo capítulo vai te mostrar o choque mais doloroso, a linha tênue entre o esplendor e a ruína. Minas Gerais, um estado que brilha como ouro e, ao mesmo tempo, sangra como ferida aberta. Um lugar onde montanhas guardam tesouros milenares, mas também escondem tragédias que marcaram famílias para sempre. Onde igrejas reluzem em ouro, enquanto comunidades vivem na sombra da pobreza. Onde tradições sagradas resistem, mesmo quando o progresso tenta apagá-las. Minas é, acima de tudo, um espelho, um reflexo da luta eterna entre o que mostramos e o que escondemos, entre o que queremos ser e o que realmente somos. Imagine por um instante o contraste. De um lado, turistas maravilhados tirando fotos diante das igrejas barrocas. Do outro, mães chorando diante de cruzes improvisadas em Brumadinho. De um lado, a mesa farta do queijo premiado, do café forte e do pão de queijo quentinho. Do outro, trabalhadores que não sabem se terão o que pôr no prato amanhã. Minas é beleza, mas é também dor. E esperança, mas é também injustiça. E talvez essa seja a maior mensagem que Minas nos dá. A riqueza que não é dividida se transforma em destruição. O ouro que ergue templos pode também enterrar histórias. O minério que sustenta a economia pode também arrastar vidas. A tradição que emociona pode ser esquecida se não for preservada. Uma senhora em ouro preto, com a pele marcada pelo tempo, certa vez disse: Minas não é só lugar. Minas é lição, é aviso, é escolha, e é verdade. Minas nos obriga a perguntar: que futuro queremos construir? Vale a pena sacrificar a vida pelo lucro? Vale a pena destruir o que é sagrado para erguer o que é passageiro? Essas perguntas não são apenas sobre Minas, são sobre todos nós. O som dos sinos ecoa pela última vez. As montanhas se apagam no pôr do sol avermelhado. O vento sopra frio, como se carregasse segredos antigos. E você, espectador, fica diante dessa cena com uma sensação incômoda, mas transformadora, a de que não pode mais olhar para Minas da mesma forma. E agora eu falo direto com você. Se essa história tocou em alguma ferida, se acendeu alguma chama dentro de você, não deixe isso morrer aqui. Continue conosco. Inscreva-se, compartilhe, faça parte dessa jornada, porque cada história contada é um passo para que a verdade não seja enterrada. Minas Gerais é mais do que um estado, é uma metáfora da vida. É a prova de que a beleza e a dor caminham lado a lado e que cabe a nós decidir qual delas vai vencer.